Queridos irmãos e irmãs, a Semana da Família deste ano tem um tema, tem um propósito, tem uma motivação. A motivação é pensar naquilo que significa a nossa família, mas sob o horizonte, sob o ponto de vista da amizade. Este é o tema do ano, família e amizade. Geralmente nós antepomos, achamos que uma coisa é ser pai e mãe, outra coisa é ser amigo. Geralmente falamos isso até para os filhos. Olha, me respeite, eu sou seu pai, não sou seu amigo. Me respeite, eu sou sua mãe, não sou a sua amiga. Achamos que amigo é simplesmente um estranho, que se envolve com o filho, com a filha na escola, que faz uma conexão, tem uma certa proximidade, mas que não é tão próximo quanto um pai ou quanto uma mãe. Mas na verdade nós precisamos entender que a amizade é uma das nossas necessidades mais profundas, ok? Pai e mãe não são como os amigos, mas eles também devem ter amizade pelos seus filhos. Pensemos o que significa amizade. Os gregos, quando falavam da amizade, usavam este sentimento para falar também sobre o amor filia. Philos, coisa de quem tem um apreço por alguém, que tem uma identificação com alguém, que pode até ser estranho enquanto vida familiar, que pode ter vindo até de outra família, mas que se encontram e que constroem algo juntos. Vocês, para estarem aqui, principalmente os casais, precisaram entender isso, precisaram sair da casa de seus pais, fazer uma amizade. E se vocês não fossem amigos, com certeza vocês não estariam aqui hoje. Portanto, o que é a amizade? É aquilo que me faz ter um laço com alguém de fora. É aquilo que me faz ter um laço com alguém que não tem a mesma origem que eu, mas que me quer bem, que quer que eu viva, que quer que eu persevere, que eu me dê bem na vida. Os amigos de verdade não são falsos, não são pessoas que são alheias ao nosso sofrimento, são pessoas ao contrário, que estão ao nosso lado, quando estamos diante de um desafio, que nos animam quando estamos meio que desanimados e tristes com a vida, que estão conosco quando estamos doentes, são aqueles que ligam para a gente e dizem, está tudo bem com você? São aqueles que podem não ter feito nada para que nós mereçamos o seu apreço, mas que livremente nos amam. Este é o amor filia. Se os pais e mães não forem amigos dos seus filhos, o que sobra? Daqui a pouco, se a gente separa a amizade dos nossos afetos, se a gente separa a amizade das nossas relações, o que sobra? Sobra simplesmente uma autoridade meio que dada a ser vivida goela abaixo. É aquela postura do me respeite, porque eu sou mais importante que você. Mas se transmitimos isso aos filhos, se transmitimos isso aos outros, ninguém vai te amar, ninguém vai criar um apreço por você. Se empurramos a autoridade, meio que a revelia daquilo que são a necessidade dos afetos para a nossa vida, apenas criamos um ranço, criamos meio que uma relação entre um forte e um fraco. Logo, não criamos aquele vínculo. Agora, fiquemos pensando, quantas famílias vivem esse dilema? Dizem que criam os filhos com os valores, com as atitudes, mas depois os filhos não querem nem saber dos pais. Muitas vezes episódios de violência, episódios também de falta de olhar para aquilo que a criança fez durante toda a sua vida. É aquela história, a criança chega em casa, tem dificuldade em alguma matéria na escola, com muito esforço e muito sacrifício conseguiu tirar um 8.
Vai lá e mostra para a mãe, mostra para o pai. Olha, consegui tirar uma nota maior. E o pai e a mãe nem valoriza. Pega e diz assim: fez mais que sua obrigação, agora vai lá lavar a louça. É claro que os filhos devem, claro, ajudar nas lidas da casa. Mas veja a atitude. Não é uma atitude de um amigo que se alegra por uma conquista, mesmo que seja pequena, de alguém. Um pai e uma mãe que não valorizam seus filhos não serão pais que serão valorizados por ele no futuro. Geralmente, ficamos simplesmente no horizonte dos deveres, mas o amor, ele transborda, é mais do que isso. Não se ama por dever, se ama simplesmente para que sejamos aquilo que Deus quer que sejamos, sua imagem e semelhança. Somos capazes de amar, somos capazes de escolher o bem de alguém. E isso não é simplesmente dizer isto é certo, isto é errado, mas é acompanhar aqueles que caminham conosco. E quem são os filhos? Aqueles que vêm de Deus, aqueles que são um dom divino, que crescerão na sua casa, no seu lar, herdarão os seus valores e transmitirão para as próximas gerações aquilo que de melhor ou de pior aconteceu lá dentro da sua casa. Portanto, o que queremos também meditar nesta Semana da Família? Os nossos processos educativos. Educação, um compromisso a ser vivido. Mas o que é educar? Educar não é simplesmente aprender matemática, aprender português. Educar não é simplesmente aprender um conteúdo. O que aconteceu no dia 22 de abril de 1500? Os portugueses chegaram, foi o descobrimento do Brasil, foi isso, foi aquilo, foi invasão do Brasil. Cada um vai dar uma resposta. Mas o que isso significa para mim hoje? Educação, portanto, diz respeito a que tipo de ser humano eu quero que aconteça no futuro, que precisa ser moldado hoje para um amanhã. É importante, então, pensar que tipo de ser humano eu sou e que tipo de ser humano eu quero que o meu filho, que minha filha seja. E por isso a família é o primeiro lugar da educação. É ali que pais e mães olham para os seus filhos, olham não simplesmente para os seus fracassos, mas olham para as suas experiências de vida e transmitem aquilo dentro do seu coração para aquele que está chegando. Mas para quê? Para que o outro seja feliz. Inclusive também o casamento serve para isso. Quando acontece a união matrimonial, um diz para o outro que vai lhe prometer ser fiel, amar, respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vida. Mas para chegar a estas palavras com propriedade, é preciso ter passado antes por um processo educativo, para que o filho também aprenda aquilo que significa ser fiel, amar e respeitar, em todos os momentos da vida. Se queremos famílias santas, se queremos famílias que sejam realmente puras de coração, assim como é o plano de Deus, é preciso então transmitir aquilo que as nossas palavras são para o nosso coração. Educação é isso. Quando a nossa palavra, ela vem de dentro. Ela não é simplesmente algo que brota da garganta e vai para fora, ou que quer enganar alguém. A palavra de Deus é justamente palavra que não sai de qualquer lugar. Não é como a nossa palavra que é cheia de contrastes, mas é palavra que ilumina. Hoje, no Evangelho e na primeira leitura, nós podemos aqui meditar sobre como Deus nos educa, sobre como Deus também nos transforma, porque é Ele o primeiro educador. O processo de educar vem de também olhar para a necessidade de alguém que não sabe o que está fazendo aqui. Quando a gente nasce assim, pequeno, gordinho, careca, chorando, sem referência nenhuma, e daqui a pouco precisamos aprender
Alguém precisa nos ensinar a achar a mamãe, de escutar a voz do pai. Os pais precisam aprender a cuidar daquela criança. Todo mundo fica perdido quando é um pai ou uma mãe de primeira viagem, mas todo mundo, ao se encontrar, aprende a escutar, aprende a discernir quando a criança está com fome e quando a criança está fazendo birra. Mas quando a gente se aproxima, nós aprendemos alguma coisa. Não existe educação sem aproximação. E Deus se aproxima de nós, se aproxima, volve o seu olhar, se aproxima, chama a sua presença. Na primeira leitura, nós encontramos algo muito bonito. O vidente vê a glória do divino, a glória de Deus, o vê sentado junto com todos os seres do céu. Tem um olhar para aquilo que é belo. O processo educativo, queridos, começa na beleza. Sem o belo, não conseguimos entender aquilo que é bom, aquilo que é ético. Sem entender esta beleza que é o afeto, esta beleza que é a ternura, esta beleza que é o encontro, não buscamos. Vamos pensar nas crianças pequenas, de 4, 6 anos. Elas olham aquilo que é bonito, seus olhos brilham quando veem alguma planta, alguma flor, se enchem de curiosidade e vão à procura daquilo. A beleza desperta algo. Também é bonito quando as crianças pequenas vêm para a igreja e falam para os pais: eu quero ser coroinha, porque é bonito. Eu não sei, é bonito. Ver o altar, ver as velas, ver o padre, ver a igreja. Eu quero. E a gente acolhe para que também aprenda e conviva. O segundo passo, então, é isto. A beleza chama, desperta um processo para que convivamos. Não existe uma educação que não conviva com alguém. Geralmente, quando pensamos em educação, achamos que a pessoa tem que aprender apenas a fazer conta e a ler palavras básicas para sobreviver por aí. E isso basta. Não, isso não é educação. Isso é tornar uma pessoa um analfabeto funcional. Educação de verdade é aquela que convive, que abre o coração, que é capaz de aprender algo para ajudar alguém. Aprender a resolver um problema dominando alguma forma de saber para que o outro viva. Por isso, a educação que desperta para a beleza, a educação que é despertada por ela, pelo mistério, ela desabrocha no amor, ela desabrocha na amizade, ela desabrocha na comunhão, ela desabrocha no encontro com aquilo que Deus quer que sejamos. Sua imagem e semelhança, cheios de fé, de esperança, principalmente de amor. Que não sejamos pessoas fechadas, mas alegres. Jesus sabia dos nossos dilemas, sabia das coisas que meio que nos deixavam meio balançados diante das dificuldades que se encontravam nessa vida. No Evangelho, Jesus vai solucionar um dilema moral. Pedro é interceptado pelas pessoas do seu tempo e lhe perguntaram: o seu mestre paga o imposto? Se dissesse que não, com certeza iam soltar um mandado de prisão contra Jesus ali mesmo. Então Pedro disse: sim, paga. Mas depois ficou pensando com certeza: e agora? O que o mestre diria? Eu estou aqui lutando pelo reino de Deus, lutando pela independência de Israel e digo que é lícito pagar o imposto para César? Isso é errado. Convivo com o mestre toda vez e agora dou uma dessa. Mas Jesus, quando vê Pedro, ele se antecipa, faz uma pergunta, pede para que ele pense num problema. Pedro, o que te parece? Quem paga o imposto? Quem deve pagar o imposto? Um filho ou um estranho? Um estranho, é verdade, mas nós somos filhos.
Mas para que ninguém fique falando aquilo que realmente deve acontecer ou deixar de acontecer, vá lá e paga o imposto, para que ninguém se escandalize. Porque o reino de Deus, queridos irmãos e irmãs, não é simplesmente para esmagar, mas era para dar continuidade àquilo que é bom nesse mundo. É verdade que existem situações que nos deixam perplexos, que nos deixam meio que apavorados com o como agir, mas também a isso a educação serve. Nem sempre temos todas as respostas para os desafios do dia a dia, mas um processo educativo autêntico é capaz de continuar entendendo aquilo que acontece no mundo, continuar meio que, mesmo sem ter certeza das novidades da vida, continuar meio que fazendo a mesma rotina acontecer, mas é capaz também de vislumbrar o futuro. E aí, pensar, um dia não será mais necessário pagar imposto, porque todos seremos filhos e filhas. Um dia, essa situação será superada. Nós todos vamos nos ver como irmãos e irmãs, e não vamos precisar pagar mais nada para ninguém. Um dia, vamos entendendo como é que a nossa vida vai acontecendo, mas enquanto a gente não tem certeza, a gente continua, mas sonhando em progredir de verdade. E assim, a educação nos leva para um autêntico progresso, não para ficarmos no mesmo, no marasmo, mas para que vamos aprendendo que existem processos que podem ser superados, que hoje em dia não sabemos como, mas que amanhã talvez entenderemos como superar. É como a gente vê a tecnologia acontecendo. Antigamente, há 10 anos, tínhamos aqueles celulares que a gente chamava de tijolar, aqueles Nokia que você jogava na parede e a parede quebrava e o celular ficava lá intacto. Hoje em dia temos os smartphones. Antes, nem sabíamos que os smartphones existiriam. Não sabíamos, não entendíamos o desenvolvimento tecnológico que aconteceu para que ele pudesse ser vendido nas lojas. Mas hoje sabemos. Mas e amanhã? Até hoje, continuaremos usando os apps, continuaremos usando o WhatsApp da vida, mas amanhã pode vir outra tecnologia e nós aprenderemos com ela. E aí, algo vai acontecer. Vamos deixando aos poucos uma atitude para começar outra. É assim também quando vamos progredindo. Também naquilo que diz respeito à nossa compreensão sobre a gente mesmo, nós mesmos, nós vamos progredindo. Progredindo para onde? Progredindo para Deus. Vamos entendendo que tem coisas na nossa vida que não vão fazendo mais sentido. Atitudes dentro de casa que vão sendo superadas pelas atitudes de cuidado, de amor, pelas atitudes de compaixão, no entendimento da realidade da situação dos outros. Fico pensando há 20 anos aquilo que as pessoas achavam que era o autismo e hoje em dia, como é diferente. Quando as famílias são conscientizadas sobre como é a condição dos filhos, como as atitudes mudam, como a nossa comunidade muda, tudo se ordena de uma outra maneira. E é assim que nós vamos progredindo. É assim que nós vamos entendendo o que é a vida. E a partir do momento em que vamos entendendo, a graça de Deus vai nos mostrando para onde caminhar, para onde crescer. Que sejamos então gente ousada nesta vida, que faz este itinerário, que saiba se atrair pela beleza, que saiba também ser gente que vive esta ternura de ser, que vive esta proximidade, que vai se experimentando a realidade, que vai também aprendendo com o convívio, mas que também vai progredindo para o reino de Deus, progredindo para a vida que Deus nos chama,
progredindo para o bem que Deus nos chama a ser. Queridos e queridas, num breve instante de silêncio, meditemos, façamos a nossa prece e a nossa oração pessoal.